Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 4 de fevereiro, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 34, que diz assim: Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje narra os apóstolos, que se reuniram com Jesus para partilhar sua experiência da missão, né? Interessante é porque eles voltam da missão cheios de alegria. Eles voltam da missão entusiasmados. Isso aqui é muito interessante porque às vezes a gente quando fala do serviço, da missão, a gente pensa logo em quê? No cansaço, em se cansar. Eu não quero me cansar. Meu povo, hoje em dia a gente tem um povo, um grupo de cristãos que se cansa em não querer se cansar. Um grupo de cristãos que não quer assumir uma missão, que não quer servir na igreja, que não quer assumir uma pastoral, um serviço, porque por conta do cansaço. Tem aquela canção muito bonita, que diz que o meu cansaço a outros descanse. O evangelho diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque uma grande multidão estava sempre ali presente, necessitada, né? E diz o evangelho que Jesus, vendo aquela multidão, sentiu compaixão. Teve compaixão, por quê? Porque aquela multidão era como ovelhas que não têm pastor. Ah, meu povo, ainda hoje temos tantas ovelhas desgarradas, precisando de pastores, precisando de quem cuide, precisando de você para anunciar a palavra de Deus, para ensinar o evangelho, para ensinar o evangelho. Ainda tem tantas comunidades, por exemplo, que falta catequista. Isso é triste. O que significa faltar catequista? Faltar catequista significa faltar pessoas qualificadas para anunciar a palavra de Deus. Faltar pessoas que transmitam, que ensinem a palavra de Deus, a doutrina cristã, a doutrina da fé. Meu povo, o Senhor quer contar conosco para transmitir a sua palavra. É interessante porque aqui diz que Jesus teve compaixão porque aquela multidão era como ovelhas sem pastor. Mas é interessante. Eu faço até questão de ler literalmente, para que você perceba. Olha só. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E olha o que vem logo em seguida. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Olha que interessante. Jesus vê aquela multidão como ovelhas que não têm pastor, e o que Jesus vai fazer? Passar a mão na cabeça?
adular, chamar de coitadinho. Não. Vai ensinar-lhes muitas coisas. O ensino. O ensino hoje é uma necessidade, meu povo. O que o padre faz aqui diariamente no Evangelho do Dia é muito pouco. Não dá para ensinar muita coisa aqui, né? São 6, 7, 10 minutinhos aqui de reflexão e tem gente que ainda acha muito. Ah, hoje foi, o padre falou demais. Não dá para fazer um ensinamento profundo aqui, né? E tem gente que não quer. Às vezes, se cria na paróquia uma catequese aprofundada, né? Um aprofundamento da fé, uma escola bíblica, catequética. Não são todos que têm interesse, porque não são todos que querem aprender, que querem receber o ensinamento. É o que nós vivemos hoje, no mundo de hoje, meu povo. É o que nós vivemos no mundo de hoje. Mas nós temos a missão de ensinar. Nós temos a missão de ensinar para que o povo não se perca por falta de pastores, para que o povo não se perca por falta de conhecimento. O povo tem o direito de ouvir a palavra de Deus. E nós temos a missão de ensinar. E nós temos a missão de comunicar. Você que é pai, você que é mãe, você tem a missão de anunciar a palavra de Deus, de ensinar o evangelho aos seus filhos. Você tem a missão. Está fazendo isso? Olhe. Então, meu povo, peçamos ao Senhor que possamos, assim como os apóstolos, nos doar pelo anúncio da palavra, do evangelho, do reino de Deus. Por mais que muitas vezes, sim, nós nos cansamos, sim, é humano. Nós temos um corpo, nós temos uma mente. Muitas vezes estamos cansados. Muitas vezes é preciso se retirar um pouco, como Jesus fez, para descansar, né? Esses dias agora eu tirei uns dias de férias e foi ótimo, né? Como ajudou. Nós precisamos descansar, precisamos recobrar as forças, as energias, né? Mas para depois voltarmos com toda a força total, com ânimo, entusiasmados, para assumir a missão, para assumir a missão. Então, não tenhamos medo da missão e que possamos sempre ser aqueles com quem Deus conta para transmitir o evangelho, para ensinar-lhes a palavra, para ensinar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.